A NTT entra no meio de todo este imbróglio envolvendo a decisão judicial do tal novo arrendamento das linhas das antigas Itapemirim e Caiçara. O órgão federal questiona na Justiça esta tal decisão para o novo arrendamento. A agência reguladora alega que linhas de transporte são autorizações federais, não ativos da empresa falida, e aponta irregularidades em decisão judicial. No caso, é a mesma alegação que ela teve quando a Suzantur assumiu as linhas da antiga Itapemirim por arrendamento. Ou seja, a agência continua com a mesma opinião. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, interpôs um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo contra decisões proferidas no âmbito da falência do Grupo Itapemirim. A ação da ANTT questiona a prorrogação emergencial da atividade da arrendatária Suzantur e a determinação para a abertura do chamamento público, visando a escolha de um novo arrendatário para as linhas de transporte rodoviário coletivo interestadual anteriormente operadas pelas viações Itapemirim e Viação Caiçara. A ANTT argumenta preliminarmente a nulidade dos atos decisórios devido à ausência de intimação regular da Procuradoria-Geral Federal, representante judicial da agência. No mérito, a principal alegação da ANTT é a impossibilidade de arrendamento dos, entre aspas, direitos de exploração / uso das linhas, fecha aspas, por entender que as linhas de transporte interestadual são serviços públicos autorizados pela União e não ativos de propriedades das empresas falidas. A agência explica que a autorização para prestar o serviço é uma outorga de caráter precário e unilateral e pode ser cassada caso a empresa deixe de reunir as condições necessárias, como no caso de falência. A ANTT cita o artigo 48 da Lei nº 10.233/2001, que prevê a extinção da autorização mediante cassação em caso de perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto da autorização, como a falência. A resolução da ANTT número 4.770/2015, vigente na época da decretação da falência, também previa a extinção da autorização por falência. A atual resolução, número 6.033/2023, mantém a possibilidade de extinção do termo de autorização ATAR por cassação, em caso de perda das condições de manutenção e veda a transferência ou subautorização do TAR. A agência reguladora ressalta que o artigo 195 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a decretação de falência implica na extinção da concessão de serviço público, argumento que, por analogia, reforça a tese de extinção da autorização no caso das linhas de transporte. Outro ponto levantado pela ANTT é a incompetência do juízo estadual falimentar para decidir sobre o destino das linhas. Por se tratar de um serviço público federal cuja regulamentação é de competência da ANTT, conforme o artigo 21, inciso 12, a linha E da Constituição Federal e a Lei nº 10.233/01, a ANTT cita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para embasar o argumento de que o Poder Judiciário não pode interferir na atividade administrativa das agências reguladoras em temas de elevada especificidade técnica. Subsidiariamente, caso seja mantida a possibilidade de arrendamento, a ANTT requer que se observe a legislação em vigor, ou seja, a resolução ANTT número 6.033/2023, que revogou a resolução número 4.770/2015, mencionada na decisão judicial para elaboração do edital de chamamento público. A agência detalha os procedimentos e prazos para a obtenção do termo de autorização ATAR previstos na resolução atual, que deveriam ser integralmente cumpridos pelo eventual arrendatário. A ANTT alerta para o risco de tratamento anti-isonômico caso o novo arrendatário opere sem cumprir os requisitos legais vigentes.
Diante do exposto, a NTT requer, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar as decisões que permitem a prorrogação e o novo arrendamento das linhas até o julgamento definitivo da questão. A agência busca o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para adequação à legislação vigente. Bom, pessoal, trocando em miúdos, primeiro a NTT continua com aquela velha alegação desde lá de 2022, quando a Suzantur assumiu que linhas são de propriedade do Estado, que linhas não podem ser arrendadas, que linhas deveriam ser extintas com a falência de uma empresa. Ou seja, a empresa morreu, as linhas têm que ir junto no caixão. Este é o entendimento da NTT e ela continua batendo nesta tecla. Porém, se for julgado realmente definitivo este novo arrendamento, a nova arrendatária vai ter que passar por toda a avaliação da NTT, como capacidade de linhas, como capacidade de estruturas, tudo, ou seja, a liberação linha por linha vai ter que ser feita como a Suzantur teve que fazer quando começou a operação. Linhas liberadas e tal. A NTT quer que a futura arrendatária passe pelo mesmo processo. Ou seja, não é chegando e simplesmente vamos operar todas as linhas. Não é assim. Pelo menos é o que quer a ANTT. Ou que suspenda essa história da prorrogação do arrendamento da Suzantur e também da decisão do novo arrendamento. Agora vamos aguardar a decisão judicial para ver o que vai dar isso. Volto a dizer, a condução deste arrendamento, a condução de todo esse processo, do leilão e tudo isso está sendo feita está sendo muito, mas muito mal feita. Muito mal feita. Por isso que esse leilão não sai, por isso que ninguém decide quem opera essas linhas, afinal de contas. Enfim, é decisão judicial em cima de decisão judicial e tudo virou uma verdadeira bagunça. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Se inscrevam também nas nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Os links estão na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.